A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-me para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A certeza da salvação é algo que a gente tem ao longo da nossa intimidade, da nossa comunhão, da nossa vivência, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É lógico que uma pessoa religiosa, ela tende a, de certa forma, a não ter esse preparo, a não ter essa vida, a não ter esse momento único e marcante na sua vida. Porque ela está mais preocupada, ela está mais atenta às coisas deste mundo, às coisas que ainda anelam a sua alma. Ela não está preocupada em servir, em obedecer, em ter uma vivência direta, única com Cristo Jesus. A sua preocupação é tão somente com aquilo que ela tem, com aquilo que ela está se relacionando no momento. Mas precisamos ter a certeza. As pessoas podem até nos julgar, as pessoas podem até nos falar que não temos, que não somos, mas nós temos que ter a plena certeza, a convicção da nossa salvação. Nos últimos tempos para cá, grandes líderes religiosos se levantaram contra pessoas que, se dizendo cristã, se dizendo-se evangélica, se dizendo-se crentes em Cristo Jesus, pessoas que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, porém não se identifica com o sistema religioso. E os grandes líderes se levantaram no intuito de tentar convencer, tentar mostrar que há uma necessidade sim de pertencermos a uma igreja, em estarmos congregando. Mas a pergunta que eu faço: será que realmente é preciso? Será que realmente isso importa? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por cada um dos seus seguidores, por cada um que levanta sua mão e o confessa como seu único e suficiente Salvador. Não existe teólogo no mundo capaz de contradizer isto. O Senhor Jesus Cristo, ele fez de cada um dos seus seguidores a sua própria igreja. Ele fez de cada um dos seus seguidores a sua própria morada, o seu lugar de estar. E se a construção de templo religioso fosse algo tão importante, o próprio Senhor Jesus Cristo teria criado a igreja do Nazareno, a igreja de Cristo. Não, ele não construiu o templo, tá? Não se preocupa, não existe uma igreja que foi fundada propriamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe a tradição católica que diz que foi o Senhor Jesus Cristo que fundou a igreja católica, mas isso não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. Da mesma forma, são as igrejas protestantes que nós vemos que todas elas é fundada, é criada através de uma revelação, de um sonho, de um chamado, mas que são coisas humanas. Você recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo, você recebeu um chamado dele, você
for convocado por Ele para fazer a sua obra, não significa propriamente dito que você terá que montar uma igreja para você. Você pode reunir na sua casa, nas praças públicas, você pode reunir nos espaços públicos que tem. Não há necessidade de você construir ou de alugar um espaço onde você vai, de certa forma, oprimir aquelas pessoas que crerão na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, mas que se verão obrigados a arcar, a manter, a sustentar um sistema religioso na qual surgiu da sua ideia, surgiu da sua mentalidade. E quando chega um nível milionário, que é o caso das grandes igrejas que nós temos no país e pelo mundo afora, os líderes dessas igrejas começam a viver de forma luxuosa. Elas esquecem o princípio daquilo que o Senhor nos ensinou, que era compartilhar, que era dividir as coisas. A igreja primitiva se dava um quê? No compartilhamento das coisas. Se eu tenho 2 túnicas, eu dou uma para o meu irmão que não tem. Se eu tenho um terreno, eu vou vender e vou repartir para com todos meus irmãos, para que todos tenham as mesmas condições, a mesma oportunidade. Então, esse movimento de tentar colocar uma nomenclatura nas pessoas chamando-os de desigrejados, não passam de algo maligno vindo por parte de Satanás, a fim de fazer com que as pessoas se sintam presas no sistema religioso. E cá para nós, se for para ficar preso no sistema religioso, que nós andássemos na nossa tradição. Porque historicamente o nosso país, o Brasil, ele é um país católico. Por mais que a Constituição diz que o país é um estado laico, que o país não tem uma religião, nós não podemos esconder da nossa história o descobrimento, o que foi feito, tudo que foi construído. Então, por mais que a Constituição diga, por mais que os políticos queiram dizer, por mais que a mídia televisionismo tenta dizer, o país é um estado laico, não tem religião, pega o livro de história, vai estudar, você vai entender que o país é um país católico. E isso não tem como você tirar, não tem como você apagar isso da história. Não tem como. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Sair do sistema religioso tradicional no qual nós nascemos, que é o catolicismo, e migrarmos para o protestantismo, mas para continuar preso a um sistema religioso, não nos garante nenhuma salvação. O Senhor nos chamou para ser livres. E nessa liberdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer morada na nossa vida. Ele quer fazer morada no nosso ser. Ele quer habitar na nossa vida. A fim de que, assim, possamos ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Porque se for para você viver num sistema religioso, lamento de dizer, mas a salvação em Cristo Jesus, ela não está em ti. Você pode até questionar as pessoas que não frequentam nenhum tipo de igreja, você pode até querer questionar a forma de vida de uma pessoa que não leva, que não vai, que não frequenta, que não é membro, que não é filiado, que não é partidário a um sistema religioso. Mas você não sabe a comunhão dela para com o Senhor Jesus Cristo. E nessa leva de pessoas que a gente pode caracterizar, qualquer nomenclatura de desengrejado, temos a Luana Piovani, que é cristã,
Podemos dizer da Priscila Alcântara que depois de um longo período no sistema religioso, ela hoje se sente livre, se sente à vontade para viver a sua vida, mas sem esquecer das suas origens, sem esquecer do seu fundamento. Podemos até questionar os métodos que ela usa, mas cá para nós, para um Deus que determinou que o seu profeta casasse com uma prostituta, fazer com que alguém se infiltre num sistema tão cabuloso, tão oculto, escuro, como é a mídia brasileira, para que ali possam dar fruto. Ora, para Deus nada é impossível. Assim como também a gente não pode apontar o dedo para as pessoas que se tornaram cristãs, mas não querem tornar partidário, não quer se filiar a uma congregação cristã protestante, onde o seu líder é acusado de estelionatário, onde o seu líder é acusado de charlatão, onde o líder fala que não tem nada, mas anda de jatinho, ou diz que não tem, que diz que a fazenda não é dele, mas que é da igreja, mas eu, sendo membro dessa igreja, não tenho acesso a essa fazenda. Talvez essas pessoas não querem se tornar líder de uma igreja onde ela vai ter um salário fixo que varia de 2.000 a 6.000 reais. Talvez ela não quer se tornar membro de uma igreja onde o líder dessa igreja é acusado de assassinar o próprio cunhado. E contrariando aquilo que deveria ser feito, até casar e casou com a menina novinha, ou um outro que separou da sua esposa, ela foi excomungada da igreja, ela sumiu do mapa e ele casou novamente. Você já parou para pensar que talvez a pessoa não quer se tornar membro de igreja por causa dessas falcatruas? Roubo, prostituição, adultério, mentiras, fofocas, homossexualismo, porque o sistema religioso cristão gosta muito de apontar o dedo para as pessoas homossexuais, mas a prática homossexual dentro do sistema religioso é grande, é algo absurdo, e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui, como o preconceito, a discriminação de pessoa, a distinção, tratar uma pessoa bem porque ela tem condições financeiras melhor do que a outra, quando deveria ser um local de aceitação, um local onde as pessoas entrariam e sentiam bem. Mas como sentir bem se uma pessoa entra nesse sistema e parece que faz uma lavagem cerebral e ela fica perdida naquilo ali? Então, os chamados desigrejados são pessoas que não querem ter envolvimento com o sistema religioso, não querem ter relacionamento com credo, com creu e nem com cano. E não pense você, protestante, que eu estou falando isso aqui da Igreja Católica, porque o credo você tem através da doutrina que seu pastor coloca para você. O credo é a formação de liderança. E o cano, embora vocês não santificar ninguém, mas vocês tratam como se fosse reverendo
né? Como se fosse alguém importante, o seu líder, o seu pastor, o seu bispo. Como é que é? Tem um que chama até de apóstolos, né? É uma coisa incrível. Eu acho que esses daí, como Esteve Hernando, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, eles devem ter andado com Jesus, porque para ser chamado de apóstolo, você deve ter aprendido com o próprio, recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, todas as instruções. E provavelmente eles têm um pouquinho mais de 2025, 27, 28 anos de idade. Mas o que é 2028 anos de idade? Tá na flor da pele, né? Coisa incrível. Então vamos lá. É esse sistema religioso que faz com que as pessoas cada vez mais se prende, se liberta disso e se prende à Bíblia. Se agarra ao que a palavra diz, ao que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é falado, é dado a nós como instrução de vida. Baseie a sua vida somente na Bíblia. Não perca o seu tempo com o sistema religioso. Porque enquanto você acredita que o seu líder religioso, ele é capaz de te dar, ele é capaz de estar aí com você, ele está enriquecendo, e você está cada vez mais pobre, você está cada vez mais perdido, sem rumo, sem direção. Essas pessoas não estão preocupadas em ganhar alma, elas estão preocupadas em ganhar renda. O negócio é o ganhar dinheiro, o negócio é faturar. Então se liberta. Porque se verdadeiramente eles fossem de Cristo, eles não iriam excomungar ninguém das suas igrejas, eles não iriam taxar ninguém de desigrejado, de desviado. Eles não trataria com preconceito uma pessoa que entra alcoolizada ou drogada nos seus templos religiosos, porque se esse templo fosse do Senhor, ele estaria aberto a qualquer pessoa a entrar e participar. Ele não vincularia a Santa Ceia, a consagração de dízimo, porque na aliança com Cristo Jesus esse negócio de dízimo não existe. Até mesmo porque o dízimo é para que haja manutenção na casa do Senhor. E a casa do Senhor é cada um daqueles que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E se você quer verdadeiramente fazer algo benéfico em nome do Senhor Jesus Cristo, pegue 10% do seu salário, compra cesta básica, compra roupa, compra calçado, compra alimentos e doa para pessoas que realmente precisam. Vai para as praças, nas portas da rodoviária, você vai encontrar aí inúmeras pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de socorro. E quando o apóstolo Paulo ele diz, não julgo que haja alcançado, porque nós alcançamos a nossa salvação dia a dia, é na nossa união cada vez mais restrita, cada vez mais íntima, mais pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós devemos fazer é que ele diz, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, se liberta. Tá certo, você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você conheceu o Senhor Jesus Cristo no sistema tradicional religioso, que é o catolicismo, ok? Mas agora você viu que aquilo ali não é o bastante, somente você ser católico não foi o suficiente para a sua vida, você se libertou, você abriu mão dos santos que você era devoto, você abriu mão do sistema religioso, você aceitou o Senhor Jesus Cristo agora como seu único suficiente Salvador. O que você deve fazer é buscar o conhecimento, é buscar entender, é buscar compreender o que o Senhor quer para a sua vida, o que o Senhor tem a dizer com relação a você, o que Ele realmente de fato quer para a sua vida. Ao invés de você pegar e sair de um sistema religioso e cair num outro sistema religioso,
mas que você possa ter a liberdade, que você possa entender que seguir o Senhor Jesus Cristo é mais do que ser membro de uma igreja religiosa. Que seguir o Senhor Jesus Cristo representa abrir mão do seu eu para que o Senhor possa habitar. E se você está num tempo religioso protestante, está na hora de você deixar para trás e ouvir o manifesto na qual o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida, o manifesto na qual o Senhor quer que faça. O Senhor hoje te diz que deve avançar. Avance, meu filho, caminha para a frente. Eu preciso de você. Eu quero que você batalhe, que você trabalhe. Caminhe, avance. Porque se você ficar estagnado, se você ficar parado debaixo da porta, nem você vai passar para a salvação e nem vai permitir que outras pessoas passem para a salvação. O Senhor Jesus Cristo é a porta e devemos passar para Ele. E ao passar para Ele, receberemos dele a instrução, receberemos dele o manifesto, para que possamos, ouvindo o seu chamado, pregar o seu evangelho, anunciar as suas boas novas, para que lá no final da caminhada, não a caminhada da prosperidade, da cura, da libertação, da qual o sistema religioso tanto ensina, mas aquela de negação diária, contínua, por amor, por causa do evangelho, por causa de Cristo Jesus, de modo que ao final da vida possamos ter a certeza que estamos sendo sepultados, mas assim como o nosso próprio Senhor, o nosso Deus, Yahvé, o Deus absoluto, auto se ressuscitou, Ele também fará conosco no dia da sua vinda, no dia que Ele virá ao nosso encontro, no dia em que Ele estiver diante de nós. E ali nós receberemos o prêmio, ali nós receberemos a graça, ali nós receberemos a vitória, porque o grande prêmio que o Senhor Jesus Cristo tem para conosco não está relacionado às coisas materiais, não é o prêmio da Mega, não é a construção de uma empresa, não é a compra de uma casa, de um carro, não é a cura de uma enfermidade, mas o grande prêmio na qual o Senhor Jesus Cristo há de nos dar em tempos futuros e oportunos, trata-se da vida eterna, trata-se de morar, de habitar, de estar com Cristo por toda a nossa eternidade, a fim de que assim possamos caminhar, assim que assim possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para todos nós, sem temer, seja o que for, mas cada vez mais presente, cada vez mais atentos àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor está formando em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, está escrito: E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, todavia, em algum momento você pensou em voltar para trás, pensou em voltar para o sistema religioso,
Voltar para as velhas práticas na qual você outrora fazia. Saiba que o Senhor está dizendo que você não é digno, que você não está apto para alcançar aquilo que o Senhor Jesus Cristo dará. Tão somente aqueles que permanecerem fiéis, permanecerem na sua presença, permanecerem fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que é de interesse do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, entenda. Seguir o Senhor Jesus Cristo é algo que está além daquilo que a religião pode nos oferecer. Seguir o Senhor Jesus Cristo é uma vida de negação. Todos os dias negamos a nós mesmos, negamos os nossos desejos, as nossas vontades, para que a vontade de Cristo possa sobressair nas nossas vidas. E nesse requisito, nessa ideia toda, não há espaço para sermos religiosos, para nos prendermos no sistema religioso e aí permanecermos por 1, 2, 10, 5 ou quem sabe a nossa vida toda. O Senhor espera mais de nós. O Senhor quer mais de nós. E se nós não nos esforçarmos, se nós não estivermos prontos, aptos para dar mais sobre de nós mesmos, não seremos dignos da vida eterna. Como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 31. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E os que tiver no campo semelhantemente, não volte para trás. Não se preocupeis com as coisas materiais deste mundo. Não ficais atento às coisas que são desse mundo, mas atentai para as coisas que são de Cristo, as coisas que nos serão dadas por Cristo, que é a vida eterna, que é uma morada ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não perca o seu tempo se preocupando com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo é como um copo d'água do oceano diante de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está nos oferecendo de forma gratuita, de forma abundante. Mas se vamos aceitar ou não, é outra história. Se estaremos aptos para ter, para pegar, para aceitar, é outra história na qual não temos as condições de dizer a você, porque isso é entre você e o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7, está escrito: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também Cristo antes de mim.
Não esqueça daqueles companheiros que, ao longo da sua vida, fizeram parte do seu chamado, fizeram parte do seu ministério. Não esqueça daquelas pessoas que foram importantes para que você pudesse chegar até aqui. Para que você tivesse condições de pregar, de anunciar, de dizer as boas novas em Cristo Jesus. Orai por eles. Se já dorme, agradeça ao Senhor por ter colocado na sua vida. Pois como diz o livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em breve, aqueles nossos companheiros que foram fundamentais para que nós pudéssemos chegar até aqui e que hoje esperam a volta de Cristo, nós haveremos de nos encontrar e numa só voz, num só coro, louvaremos o Senhor Jesus Cristo, engrandeceremos o Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou e tem realizado nas nossas vidas. Pois a cada dia, a cada momento, somos expostos à morte por amor a Cristo. E aquele que não tiver disposto a serem mortos, a serem crucificados por causa do Evangelho de Cristo Jesus, este não se faz apto, este não se faz digno do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Chegará o momento que encontraremos com Paulo, com Timóteo, com todos os irmãos, com todos os apóstolos, reunidos em uma só voz, reunidos em um só coro, onde louvaremos, engrandeceremos o Senhor Jesus Cristo. Ao fato de que não devemos, como está escrito no livro de Filipenses, no mesmo capítulo, no capítulo 1, só que agora no versículo 15, que diz: alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, outros também de boa vontade. De que lado você está? Dos que pregam o Evangelho de boa vontade, sem querer ter nada em troca, sem querer enriquecer? Ou do lado dessas grandes capitalizações religiosas que pregam o Evangelho de Cristo Jesus por inveja, por contenda, por interesse de ganhar mais e mais dinheiro? De que lado você está? Qual é o lado que você quer ficar? Faça essa pergunta, analise a si mesmo, para que você possa entender, para que você possa compreender qual é o seu papel diante de tudo isso que estamos passando. Pois o Senhor Ele é conosco,
O Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, de maneira que a gente possa viver, a gente possa caminhar, a gente possa estar cada vez mais em Cristo, cada vez mais com Cristo, cada vez mais diante de Cristo. Não precisamos ser filiados a um sistema religioso para ter comunhão, para estar com Cristo. O que de fato precisamos é nos entregar a Cristo Jesus. É abrir mão do nosso querer, é abrir mão da nossa vontade, é abrir mão do nosso desejo, para vivermos tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos oferece. E o que o Senhor Jesus Cristo oferece para aqueles que entregam a sua vida para Ele é a vida eterna. Se quer ficar rico, se quer conseguir a sua casa, se quer conquistar o seu carro, seja lá qual seja o seu sonho, talvez seja arrumar um casamento, um novo emprego ou algo assim, não vai ser com novena, não vai ser com promessa, com sacrifício que você vai alcançar. Não vai ser se tornando membro, partidário, filiado a um sistema religioso que você vai alcançar. Mas se queres alcançar a vida eterna, se queres alcançar a liberdade de não se sentir preso no sistema religioso, mas tão somente obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, a hora é agora, o momento é hoje, a escolha é nesse exato momento. Talvez seja o momento que você tem para abandonar o sistema religioso. Talvez seja o momento de você levantar a sua mão e confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Que você possa escolher ter o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, obedecendo às suas orientações, quer seja através da Bíblia escrita por aplicativo em celulares, no computadores, no notebook, mas que você possa levar a sua vida, caminhar rumo em direção ao Senhor Jesus Cristo, baseando a sua vida, o seu querer, a sua vontade, a Bíblia Sagrada, e não a um conceito falido, fracassado, que só tem preocupado em arrecadar dinheiro. Vive lotado por pessoas avarentas que buscam seus próprios interesses, suas próprias vontades, e esquecem que o que devemos buscar é a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna que é dada para cada um daqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa decidir, possa escolher seguir verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, abandonando o sistema religioso e viver tão somente voltados para o Senhor Jesus Cristo. Voltado de maneira que você possa viver, que você possa caminhar, que você possa ampliar a sua vida, a sua comunhão, o seu querer, o seu caráter, conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.